Bom dia a todos. Estamos começando mais uma live aqui do Silvete Advogados, com a participação do Roberto Codorniz e da Marcela Cavallo, dois integrantes da equipe que têm abrilhantado nossos debates. Estamos no 16º encontro e hoje vamos falar especialmente das questões médicas, né, dos temas jurídicos relevantes sobre esta profissão, sobre esta sociedade de médicos, este nicho de trabalho, né, o setor médico hospitalar, o setor médico como a gente tem em outros países, que é mais abrangente, eles chamam de healthcare, né? Então, tudo que diz respeito ao setor de saúde. E isso tem sido um setor que nós nos preocupamos já há algum tempo, mas especialmente nos últimos anos, dada a relevância do tema e o crescimento desse setor no Brasil, a gente tem dedicado mais estudos para esse setor, maior participação nesse setor também no campo aí das relações públicas, e com isso a gente tem aprendido muito, né? Nós temos um grupo de profissionais que tem se dedicado à geração de conteúdo sobre esse setor e entendemos que seria interessante a gente tratar disto nesta live, nesta manhã fria de quinta-feira. E vamos, então, a partir de alguns cortes para a gente conseguir falar num tempo de 1 hora, a gente tratar de temas relevantes, né? Então, do ponto de vista de direito privado, a gente sempre faz esse corte, direito privado e direito tributário, mas fiquem à vontade também, Marcela e Roberto, de intervirem numa e noutra questão, sem esse corte tão firme de tributário e direito privado, direito civil. Vamos então à questão que nós temos debatido, principalmente nos últimos anos, diante da especialização do ramo médico, de tudo que diz respeito às sociedades médico-hospitalares, e do que o contribuinte tem visto, o contribuinte cidadão tem visto pela sociedade médica, como ele tem reclamado dos médicos, como ele tem discutido as relações médico-paciente ou sociedade médica-paciente ou hospital-paciente, como a gente tem visto esta evolução na jurisprudência, como você, Marcela, tem observado dentro da tua experiência, tudo que é discussão nesse campo de responsabilidade civil, de responsabilidade médica, de relações entre médicos e sociedades médicas e paciente, e também dessas sociedades em relação a hospitais, planos de saúde, enfim, tudo isso que tem uma abrangência bastante grande, mas que eu entendo que você vai abordar pontos específicos, e aqui eu gostaria de te ouvir e aí, claro, passar a palavra para o Roberto, para a gente debater um pouco mais esse assunto, também do campo fiscal. Tá? Marcela, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, estar nesse debate com a presença de todos os colegas, dos convidados, nossos amigos, enfim. É sempre uma honra aqui poder falar de um tema, e principalmente esse tema que é muito interessante, muito relevante, o setor médico, tão presente na vida de todos nós, seja como pacientes, enfim, estudando sobre o tema e tudo mais. As relações, no âmbito do direito privado, a gente vê que existe até um certo receio, né, desse nicho, né, dessa sociedade de médicos, de falar sobre o direito, porque atrela, né, com a questão muito temida que seriam os erros médicos, as questões das responsabilizações por eventuais atos, e isso gera, né, um certo receio, né, para os profissionais dessa área. Mas eu acho muito importante que a gente aborde aqui a natureza dessa relação, desmistifique alguns conceitos e traga, né, para todos
como que funciona, o que é levado em consideração e quais são os aspectos importantes que temos que ter em mente quando a gente trata de uma relação médico ou clínica e paciente. Então, primeira coisa que eu queria trazer, que é sempre o que eu falo, sempre puxo um pouco, né, o debate para esse caminho, é com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Então, existe, né, a gente precisa entender, a gente está falando de uma relação de consumo, o médico, como um profissional liberal, ele está sujeito a uma relação de consumo com relação aos seus pacientes. Como que isso é tratado? A gente já sabe, né? Muitos sabem aqui algumas peculiaridades, né, dentro de diversos aspectos quando a gente fala em Código de Defesa do Consumidor. Então, primeira coisa que eu queria esclarecer aqui é sobre como a jurisprudência, né, e como os juristas, de forma geral, enxergam essa relação. E a gente tem um posicionamento hoje muito claro quando a gente fala em clínicas e hospitais com relação ao paciente. Quando a gente fala em sociedade, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ela já é bem consolidada, não existe mais debate sobre isso, isso já é bem reconhecido majoritariamente pela jurisprudência. Então, sim, a gente tem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a gente trata de uma relação sociedade e paciente, seja hospital, seja clínica. E o que isso acarreta, né? Quais são essas diferenças? Além de algumas questões processuais, como inversão de ônus de prova, que são aqueles assuntos que a gente já conversou em outras áreas anteriormente, tem a questão da responsabilidade civil objetiva, esse é o grande ponto, né, que precisa ser explicado. O que é a responsabilidade civil objetiva? Ela é uma responsabilização dessa sociedade independente da comprovação de culpa. Quando eu digo culpa aqui, eu quero dizer aquela culpa jurídica, né? Que é aquela que não a culpa, eu fiz alguma coisa de errado que a gente tem no dia a dia que a gente usa, mas sim do âmbito jurídico. O que é a culpa para a gente? A culpa é um ato, né? É a prática de um ato danoso, né? Um ato que a gente chama de ato ilícito, por imprudência, negligência ou imperícia. Então, quando a gente fala em Código de Defesa do Consumidor, esse requisito a gente afasta. Então, a gente não precisa configurar essa negligência, essa imprudência ou essa imperícia para que dentro de um ato ilícito haja uma responsabilidade civil aí da sociedade ou do hospital. Mas qual que é o ponto interessante aqui? Quando a gente puxa o profissional liberal, essa discussão não tudo que a gente vê de claro e consolidado com relação às sociedades, a gente vê de discutível e bem obscuro quando a gente fala dos médicos em si, como profissionais liberais. Então, existe um entendimento muito híbrido aí, tem gente que defende que não se pode falar em Código de Defesa do Consumidor nesses casos, e tem muita gente que defende que ainda que seja um profissional liberal, existem lá os requisitos que configuram a relação de consumo. Então, isso ainda é bem discutível, a gente não tem um entendimento consolidado, mas o grande ponto aí, que eu acho que é interessante a gente ter em mente, é que por mais que, mesmo quem defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para os médicos, né, para os profissionais liberais, entende que a responsabilização deles dentro de algum ato, seja um erro médico, enfim, algum ato ilícito, ela é subjetiva e não objetiva. Então, a gente já vê que tem um instituto meio híbrido. Para algumas coisas a gente fala em CDC, para algumas coisas a gente não fala. Então, a responsabilidade do médico como profissional liberal e não da sociedade, ela é vista como responsabilidade subjetiva que ela precisa daquela comprovação de culpa que eu mencionei para que seja caracterizada. Então, esse é o primeiro foco quando a gente fala em Código de Defesa do Consumidor, e é assim que a gente tem acompanhado o entendimento jurisprudencial e doutrinário referente a esse tema. Então, fica uma zona meio cinzenta, meio nebulosa, quando a gente fala do médico em si, do profissional, mas quando a gente fala da sociedade, isso é bem claro. Só mais um ponto importante para também trazer sobre isso é quando a gente fala em SUS, né? Quando a gente fala em hospitais públicos, aí, enfim, em que não há uma remuneração por parte do paciente para um atendimento, para algum procedimento médico. E justamente por conta disso, dessa falta de remuneração, os tribunais eles entendem de forma bem consolidada e unânime que não se aplica aí, portanto, as prerrogativas do CDC, né, do Código de Defesa do Consumidor nesses casos. Muito bom. Então, deixa eu já te provocar no ambiente prático, que nós temos sempre médicos e donos de clínicas nos questionando, né? Então, vamos pensar o seguinte, nós
é comum que uma sociedade médica tenha mais de um médico, né? É sociedade profissional, e esses médicos atuam em contratos com hospitais e atendem os pacientes via hospital. Então, uma pergunta frequente é dizer, olha, eu trabalho numa sociedade médica, todo bonitinho lá, faço as coisas direito, só que tem um médico da minha sociedade que comete um erro médico, vamos dizer assim, né? Ou alguma prática indevida que acarreta um dano a um paciente, que não necessariamente precisa ser um erro médico, mas faz algum procedimento fora do padrão, age com alguma imperícia, e esta sociedade médica é acionada primeiro pelo hospital, porque tem um contrato com o hospital e sociedade médica, e também é acionada por responsabilidade, independentemente de Código Consumidor, acionada na justiça pelo eventual dano, ou até avançando nesse aspecto, às vezes não tem um dano, mas tem uma quebra de expectativa em aspectos, em temas estéticos, né? Uma quebra de expectativa em temas de ortopedia, em clínicas oftálmicas, etc. Você tem uma quebra de expectativa. Não chega a ser nem um erro médico, mas aí você tem uma responsabilidade objetiva da sociedade médica e uma responsabilidade subjetiva do médico em si. E o que é perguntado, assim, bom, se eu estou dentro de uma sociedade que eu preciso estar para ser contratado por determinado hospital e um colega comete um deslize nessa natureza, a sociedade a qual eu pertenço como sócio sofre as consequências no ponto de vista profissional e processual, e eu, consequentemente, como sócio desta sociedade, ainda mais que seja um sócio de trabalho, né? Eu posso sofrer patrimonialmente, pode o meu recurso ser de alguma forma atingido, o que eu tenho direito pelo meu trabalho nesta sociedade pode ser atingido para reparar o dano. Esta é a pergunta, claro, é uma pergunta difícil, já adianto, mas não faria se não fosse para a Marcela, que tem aí uma experiência no campo bastante interessante. Vamos lá, Marcela. Bom, excelente pergunta, de fato é difícil a gente traçar e delimitar as responsabilidades em alguns casos, mas eu acho que é um bom meio da gente explorar. Quando a gente fala em sociedade médica nesse caso, né, principalmente no que eu trouxe aqui, quando eu falei da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eu estou me referindo especificamente a clínicas, a consultórios, enfim, hospitais, né, que nem todos são regulamentados por forma de sociedade, mas enfim, foi com esse aspecto, né, com essa visão que eu trouxe. Quando a gente tem uma sociedade médica para fins de prestação de serviços em locais, né, seja em hospital, seja em clínicas, aí eu já tenho uma visão um pouquinho diferente e de fato eu tenho visto o tribunal agindo dessa maneira. Eu acho que eu entendo que a responsabilidade do médico ela é isolada, ela é uma responsabilidade pessoal e ele como um profissional ele responde pelos atos ou pelas omissões que venham a incorrer em algum dano, né, para o seu paciente. Então, partindo desse momento que é uma sociedade médica criada para atuar dentro de algumas instituições, eu não vislumbro riscos para os outros pertencentes da sociedade, porque uma tendência é a responsabilização do local, né, da clínica ou do hospital e do profissional que praticou o ato. Danos patrimoniais, eles vêm nesses casos com as indenizações, né, obviamente que são arbitradas, mas eu não vislumbro esse risco, essa responsabilização pela sociedade que existe nesses fins, né, para poder praticar atividades, né, prestar serviços nos locais. Quem de fato fica vulnerável é o próprio profissional e a clínica, o hospital, enfim, o local em que ocorreu, né, o fato ou a omissão e que incorre no prejuízo, né, no dano ao paciente.
Com relação à quebra de expectativa, isso também é um ponto muito interessante, né? Que eu já até estava em mente para comentar isso hoje, e eu vou aproveitar o gancho para falar que existe, é uma discussão, então, o que o médico, qual que é a obrigação do médico, o que ele precisa fazer, se o resultado não chega lá, ele tem uma responsabilidade ou não. Quanto a isso, eu vou fazer uma breve observação, que assim como nós advogados, né, de maneira geral, o médico ele possui uma obrigação de meio. O que é a obrigação de meio? Ele é obrigado a agir de forma, evidentemente, dentro das normas e das condutas que se espera, da melhor forma para que tal resultado seja atingido, mas ele não é necessariamente obrigado a atingir aquele resultado. Isso porque o corpo, né, a gente tem várias questões biológicas do ser humano, o corpo, fatores externos, adequação do paciente, não adequação, perdão, o paciente adotar o procedimento que foi imposto. Então, não se espera do médico, de maneira geral, essa obrigação de fim, mas isso tem exceções, como o caso que o senhor trouxe, que são os casos plásticos, estéticos, cirurgias para esse fim. Esse tipo de procedimento médico já tem uma visão um pouquinho diferente, em que se entende que o médico ele possui uma obrigação de fim. Então, se eu vou no médico, eu quero fazer uma cirurgia plástica para reduzir o meu nariz, afinar meu nariz, e aquilo não acontece, a jurisprudência ela entende que o médico tem sim responsabilidade, porque nesse caso específico, considerando a natureza do procedimento, ele precisa me entregar um resultado prometido, o profissional. Então, tem dois aspectos importantes aí para a gente esclarecer, então, na sua fala. A responsabilidade sobre erro médico ela é pessoal, então agora a responsabilidade de reparação pode se estender à sociedade médica e ao hospital na medida em que se considere a relação de consumo e, consequentemente, esta relação gere uma responsabilidade objetiva, ainda que também não se considere relação de consumo, mas propriamente dita, mas por equiparação, a responsabilidade de reparação pode resultar numa responsabilidade da sociedade médica como um todo. Esta sociedade tem aí uma necessidade de contratação tanto da operação dela com o hospital, para que a gente tenha segmentado as relações de responsabilidade civil e de reparação de dano. Normalmente, nos contratos entre sociedade médica e hospitais, existe uma série de protocolos a serem seguidos, compliance, né, e médico, e tudo isto é feito para segmentar responsabilidades. E a jurisprudência dos tribunais tem seguido esta linha para responsabilizar a sociedade médica no limite daquilo que está contratado. Não estender em demasia a responsabilidade, a não ser que tenha sido quebrado algum ponto da relação contratual, que tanto a contratual com o hospital, quanto com relação com o próprio paciente. E aí vai uma questão de expectativa que é preciso a gente avançar, porque a medicina, a medicina de resultado tem sido cada vez mais explorada como um negócio, né? Então você tem diversas cirurgias que não são necessariamente realizadas por questão de doenças, né? Mas sim para questão de finalidade não só estética como de saúde, né? Então se chama healthcare, né? Então tudo que diz respeito à melhoria de saúde, melhoria daquilo que o paciente entende que seja, às vezes, né, uma saúde, como uma redução de estômago, né? Estas cirurgias gástricas, enfim, como tantas outras até, e também eu falei do campo oftálmico porque é comum você falar, olha, eu quero ter uma redução da minha miopia, ter uma redução até às vezes é estética, né? Você faz alterações na sua vista que são estéticas e os resultados são pretendidos.
a discussão que eu vejo aqui é se o médico estaria protegido se ele tiver um bom contrato social com a sociedade médica e se ele tiver um bom contrato com o hospital. Ou isso não faz diferença na hora da posição dos tribunais, Marcelo? A responsabilidade é que ela é contratual, então sim, faz diferença. De fato, volto naquela discussão que a gente já tem tido, que a gente tem que separar as relações. Então, aqui, quando a gente tem um contrato entre a sociedade e um médico, a sociedade e um hospital, esse contrato ele gera efeito entre as partes que estão lá vinculadas, né? Então, quando a gente extrapola essa relação para um terceiro, muitas vezes as cláusulas desse contrato elas não geram nenhum efeito. O contrato ele gera efeito para quem está lá dentro como parte do contrato. Mas, por outro lado, a gente vê que quando se trata de uma responsabilidade civil por um ato ilícito, que é o nome que a gente dá para esse tipo de conduta, o autor, um dos requisitos justamente é o ato ou a omissão. Então, a gente precisa que a parte, né, que vai ser responsabilizada, ela tenha praticado esse ato ou omissão, ainda que, no caso de instituições, ainda que por ser o local, assim, às vezes por omissão ou até por a questão da responsabilidade civil objetiva no caso dos hospitais e das clínicas, mas precisa ter uma relação com essa prática, seja por ser o local em que o erro foi cometido, seja por ser o profissional que estava dentro da conduta em que o erro foi cometido. Então, sim, evidentemente que o contrato ele fornece essa proteção, mesmo que em um primeiro momento haja uma responsabilização, o contrato ele permite uma ação de regresso, por exemplo, que é o que a gente chama de para você ser reparado pelo verdadeiro autor do dano quando você tem uma responsabilidade remanescente ali perante os tribunais. Então, é lógico, é evidente que a gente precisa, quando a gente fala disso, a gente precisa de um contrato que delimite bem as responsabilidades. Perante os tribunais, dependendo do que se discute, pode haver essa desconsideração do teor do contrato, porque o paciente muitas vezes nem é parte desse contrato. Então, se eu sou um médico, eu tenho um contrato com o hospital em que eu respondo por qualquer ato que eu cometer, mas o paciente acionar o hospital, o juiz ele vai olhar para esse contrato e falar, isso é uma questão entre vocês, o paciente, eu entendo que o hospital tem responsabilidade, então vai responsabilizar o hospital. Então, eu acho que é uma proteção ela é uma proteção talvez não direta, mas com certeza é uma proteção entre as partes que estão dentro do contrato para um eventual ressarcimento, inclusive, quando ocorre esse tipo de situação. Nesse ponto, Marcela, tem Muito bem, então, na parte tributária, só para fazer o gancho com o que você disse, quando a gente pensa na parte tributária, você tem, enfim, eu não sei se o Fernando queria fazer algum apontamento antes de eu falar, alguma consideração? Não? Tá bom. Então, quando a gente pensa na parte tributária, o que muitas vezes acontece é o seguinte, sociedades de médicos, né, geralmente essas sociedades que se constituem justamente para que os médicos possam dar plantão nos hospitais, para que os médicos possam ser contratados pelos hospitais e tudo mais, geralmente o que a gente tem aí é a caracterização de uma sociedade uniprofissional, né? Então, para as sociedades uniprofissionais, essa é uma vantagem, é um regime vantajoso do ponto de vista tributário, a partir do momento que se constitui esse tipo de sociedade, escolhe-se lá se vai apurar pelo presumido, pelo simples, pelo lucro real. Geralmente vale muito mais a pena pelo simples, né? Uma apuração mais, ou pelo presumido, que é uma apuração, digamos assim, mais vantajosa para as empresas, justamente porque essas empresas não têm despesas elevadas e quando você tem enfim, você quase não tem despesa, né? Salvo, enfim, uma coisinha ou outra que eventualmente eles tenham, mas em geral vale muito mais a pena entrar ou no simples ou no presumido. E nesse caso, também muitas empresas, muitas dessas sociedades por serem uniprofissionais, elas fazem jus a esse benefício tributário na apuração do ISS,
que é o seguinte: qualquer empresa estaria sujeita na prestação de serviço, né, sobre as receitas de prestação de serviço, a pagar de 2% a 5%, a depender do município em que localizado, né? No entanto, esse é o regime de apuração normal do ISS. Então, 5%, de 2% a 5% da sua receita de prestação de serviço é tributado por essas alíquotas. No entanto, quando a gente fala de uma sociedade uniprofissional, isso significa uma sociedade que tenha profissionais que estão sujeitos a registro em uma única entidade de classe, então, sociedade de advogados, sociedade de engenheiros, sociedade de médicos, né, todos e tudo mais. Quando a gente tem esse tipo de situação, a lei prevê que, ao invés de calcular o ISS com base em uma alíquota variável, né, de 2% a 5% sobre a receita total da prestação de serviço, a apuração pode ser feita com base em um valor fixo, um valor relativamente baixo, abaixo de R$1.000, e isso daí considerando o número de profissionais que estão lá, né, naquela sociedade. Então, é um regime muito vantajoso, é um regime que está lá no Decreto-Lei 406, é um decreto antigo, e que permite essa situação vantajosa. O que acontece, e aí esse é o ponto de relação com o que a Marcela estava falando, é o seguinte: o que acontece é que muitas vezes essas empresas, as sociedades, elas assumem a forma de uma limitada. Então, às vezes, constitui-se uma sociedade limitada, de responsabilidade limitada. E muitas vezes o fisco municipal, ao fazer a fiscalização da empresa, ele julga que esse benefício fiscal ele não se coaduna com o tipo societário das sociedades por responsabilidade limitada. Por que, diz eles? Porque, olha, para que faça-se jus a esse benefício, tem que ser uma prestação pessoal com a possibilidade de responsabilização individual de cada um dos sócios, né, de cada um dos associados. Então, nesse caso, a responsabilidade limitada, por limitar a responsabilidade, né, justamente, ela descaracterizaria esse regime tributário. Então, isso é um tema bastante discutido. Nós, inclusive, temos casos, nós defendemos autos de infração no escritório em que justamente isso aconteceu. A empresa, ela lá tem um formulário anual que ela tem que entregar, e aí uma das perguntas a empresa, ela possui forma, tipo societário, sociedade limitada? E se ela responde sim, ela está desenquadrada do regime, né? Às vezes com efeitos retroativos para os últimos 5 anos, cobrando ISS, e aí o ISS, como eu falei, de 2% a 5% sobre a receita de prestação de serviço, que é um ônus muito maior do que simplesmente pagar, sei lá, R$500, R$600 por profissional, que seria muito menos, né? E aí ela acaba sendo autuada. E essa discussão, a gente defendeu vários casos assim, e hoje em dia você tem uma jurisprudência, pelo menos no âmbito dos tribunais superiores, o STJ, né? Muito oscilante, seja para um lado, seja para outro, mas você tem precedentes dizendo, olha, não tem nada a ver, olha, apesar de ser o tipo societário uma responsabilidade uma sociedade por responsabilidade limitada, né, a responsabilização, ela é pessoal. É um serviço pessoal, é um serviço que isso não descaracteriza o caráter personalíssimo dos serviços e, portanto, eu poderia continuar fruindo do benefício de pagar por um valor fixo pela quantidade de profissionais daquele mesmo ofício que compõe aquela sociedade. Então, esse é um ponto que talvez mereça um pouquinho de destaque, Marcela. Em que medida, porque eu tenho um reflexo tributário, eu tenho um regime tributário que pode ser afetado a depender do meu tipo societário. E muitos dos casos que vão lá e falam, não, olha, pode ter o tipo de responsabilidade limitada, que isso não descaracteriza, é muito no sentido de, olha, o serviço é pessoal. E, além disso, eu tenho aqui uma possibilidade, inclusive, de responsabilização pessoal, até por conta dos estatutos, né? O CRM, no caso dos advogados, a OAB, que vão lá e orientam esses ofícios regulamentados, né? Então, eu queria, enfim, só fazer essa ponderação para
para ver em que medida essas visões, né, os casos, os precedentes tributários, eles acabam tendo um tratamento ou diferente ou parecido com isso com esses precedentes ou essas questões que você está apontando agora, né? De realmente, será que o fato de um médico fazer parte de uma sociedade blinda ele em eventual ação de responsabilidade? Será que quem que eu tenho que processar, né? A sociedade ou o médico que compõe aquela sociedade, né? Enfim, é só para já falando aqui, então, da parte tributária em relação para todos aqueles que estão nos ouvindo, realmente é uma questão muito importante, porque é um ônus tributário muito reduzido, mas hoje em dia vem sendo muito atacado pela fiscalização, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Sempre fisco municipal, né? ISS é um imposto municipal, muito por conta do tipo societário ser às vezes visto como inadequado, né? Isso é algo que a gente luta muito na esfera administrativa, né? Uma briga perante o conselhinho, né? No Conselho Municipal de Tributos, a gente acaba não tendo êxito porque é um conselho muito fiscalista, mas no judiciário a tendência ela é realmente muito melhor para ganhar essa discussão. Mas enfim, eu queria só fazer esse apontamento para provocar a sua reação. Deixando bem claro aqui, só para caso eu não tenha me feito clara na minha exposição anterior, quando eu digo a questão de contratual, eu estou dizendo a responsabilização perante o paciente, mas evidentemente que quando a gente fala na relação entre o hospital e a sociedade que presta serviços, isso muda um pouco do cenário. Então, dentro desse ponto de vista, a jurisprudência, todos entendemos que existe sim um risco para a sociedade pessoal no caso, quando a gente trata da relação dela com o hospital que a contrata. Então, são duas situações, como eu disse, perante o paciente e entre a relação contratual. Então, por isso que é muito importante ter um contrato bem desenhado nesse sentido, para que se trace eventuais responsabilizações, porque se, por um lado, o paciente ele aciona o médico como profissional liberal ou o próprio hospital, por outro lado, esse hospital ele tem o direito de buscar eventuais ressarcimentos ou até eventuais reparações de danos que ele também tenha tido por conta disso, junto à sociedade. Então, aí que a gente puxa essa importância do contrato, ser bem desenhado e ser bem delimitado, porque senão, sim, com certeza, os sócios estão expostos a riscos por conta de uma prática dos sócios. Muito bom. Essa discussão é importante porque o que o médico que ingressa na profissão é até orientado a fazer. Ele é chamado a pejotização. Então, a primeira coisa que ele faz depois de sair da faculdade é entrar numa sociedade médica e muitas vezes sem nenhum poder de decisão. De qualquer modo, à medida que ele vai se especializando, à medida que ele vai evoluindo na profissão, ele mesmo acaba montando suas próprias sociedades médicas. E essas sociedades médicas, uniprofissionais ou não, limitada, que é uma categoria societária, né? Na verdade, é uma sociedade empresária, né? E até nesse ponto tem um erro conceitual da prefeitura que coloca essa declaração expondo o médico até num erro conceitual que lhe resulta em responsabilidade tributária, mas esse é um outro ponto. O que a gente tem acompanhado dentro da experiência jurisprudencial e também profissional do nosso escritório é que as sociedades são incluídas, sim, na discussão de responsabilidade. Então, você tem a ação contra a sociedade médica, contra o hospital, contra os dois, às vezes, e também contra o médico, né? Então, eles entram os três no polo passivo da ação. E o ponto positivo disso, para que as pessoas não entendam, então não adianta nada eu integrar uma sociedade, eu ficar médico individual, eu vou sempre ter o risco, então eu não tenho nenhuma vantagem em ter uma sociedade médica. Isso não é verdadeiro, né? Que a gente acompanha na jurisprudência, porque a gente tem aí experiência nessa área médica,
e aí a Marcela pode até nos colocar mais precisamente dentro desse campo, é que você tem uma segmentação de pessoas físicas e jurídicas, mas quanto mais protocolos você tiver, mais contatos e mais procedimentos seguidos, esta responsabilidade subjetiva e até a responsabilidade objetiva, ou seja, da própria empresa, é melhor avaliada. Então, sempre tem uma perícia, né? Sempre tem uma perícia médica que tem por escopo a aferição da responsabilidade de cada um, inclusive se há uma responsabilidade ou não, se é uma relação de causa e efeito no tratamento médico, para então determinar a responsabilidade patrimonial, a obrigação de reparar. Então, esse é um ponto importante, porque nesses casos a gente observa um apego da jurisprudência à perícia processual, que determina, assim, na maioria das vezes, com exatidão, o limite desta responsabilidade, se efetivamente a consequência do tratamento médico decorre de um ato, vamos dizer, omissivo, sem perícia, né, com imperícia do médico ou da própria sociedade que tratou o paciente. Essa é a tua experiência, Marcela, para a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte? Sim, com certeza. Quando a apuração do erro médico ela é muito complexa, né? E cada caso ele é analisado dentro das suas peculiaridades, levando em consideração diversos fatores, como o que o médico tinha lá ao alcance, se tem a configuração de fato da negligência, da imprudência ou da imperícia, ou se trata só de um mero erro de procedimento que não poderia ter sido evitado, que às vezes acontece, é bem comum. Então, o que descaracteriza o erro médico, consequentemente, o dever de indenizar, tem que ter a presença do dano, sem dano não tem o que se falar em erro médico, e de fato, o que a gente vê muito também na jurisprudência é que a consideração do fator humano. Então, muitas vezes, por mais que pegando assim no preto no branco, fala, olha, isso aqui pode ser uma imperícia, tudo, mas os magistrados eles têm também considerado muito esse fator humano, aquilo que se pode esperar do homem médio dentro da situação em que ele se apresentava. Inclusive, eu estava, enquanto a gente se preparava para essa live, eu vi um caso muito interessante aqui em São Paulo, no tribunal, que foi o acontecido foi um médico que ele ministrou lá um medicamento num paciente que era alérgico a esse medicamento, e ele teve lá, enfim, as complicações e acabou vindo a óbito, e a família entrou com ação na justiça, questionando esse erro médico, que não poderia ter sido administrado esse medicamento. E o curioso é que realmente, em primeiro grau, foi reconhecido esse erro médico, só que o tribunal ele reformou essa decisão. Reformou por quê? Porque foi provado, ou foi demonstrado lá dentro do processo, que no momento da triagem, daquele bate-papo, né, entre médico e paciente, essa informação não foi mencionada, essa alergia não foi levada em conta. Então, o médico, ele não tem como, sem né, as informações, ele não tem como adivinhar, vamos dizer assim, no português mais claro, que existe essa alergia. Então, ok, ele pode ter, você pode até tentar enquadrar em uma negligência, poderia ter pesquisado, ok, mas dentro do dia a dia, da rotina do médico, atendendo pacientes e tudo mais, é meio esperar um pouco mais do que a gente acha que o ser humano faz, né? Você quer exigir um pouquinho mais do ser humano. Então, esse fator ele foi levado em consideração para afastar o erro médico. Então, o que o tribunal ele entendeu? Dentro daquilo que ele tinha, das informações que ele tinha, ele agiu como ele tinha que agir. Não teve o problema, mas existe esse fator humano, né? O médico, na rotina dele, ele não consegue ficar investigando se o paciente tem 1000 alergias, enfim. Se essa informação não foi fornecida, ele não tinha essa informação, então o tribunal entendeu que não houve, então, nesse caso seria a negligência, né? Que não houve a negligência, então afastou. Então, só quis dar esse exemplo para mostrar para todos aqui que a coisa não é simples assim. A gente tem que analisar provas, sempre a gente tem a perícia,
perícia é fundamental nesse tipo de processo. Então, são diversos fatores aqui que a gente tem que ter presentes para que se constate que, de fato, estamos lidando com um erro médico indenizável, no caso, né? Um erro médico passível de indenização para a vítima, né? Então, a qualidade do protocolo médico melhora o desempenho da sociedade e do próprio médico, com certeza, em relação à qualidade civil. Com certeza. E para o desespero do médico, no campo tributário, esse protocolo acabou virando contra ele, porque o fisco fez um protocolo que, se ele seguir, ele se incrimina. Então, a declaração das prefeituras que é mandada para os médicos preenchem, e, como o Roberto disse, ele tem que colocar lá o tipo societário, e ele coloca lá como tipo societário a limitada, né? E, consequentemente, ao fazer isso, ele é descredenciado, né? Como sociedade médica uniprofissional, e passa, então, a ser entendido, depois da mudança da lei, como responsável pela tributação do ISS numa condição diferente da que seria se ele fosse uma entidade uniprofissional, se ele fosse um profissional único, né? Ou um profissional individual. Nesta condição de cumprimento de relação de declaração, né, que é um certo compliance, não, o próprio contribuinte preenche a declaração, às vezes o contador dele, acaba acarretando uma série de consequências fiscais. E essas consequências fiscais estão sendo discutidas nos tribunais, e muitos médicos estão sofrendo fiscalização e responsabilização sobre fatos pretéritos. E aqui eu queria ouvir o Roberto sobre isso, o que ele tem visto, o que ele acha disso, se está certo, errado, está mais ou menos, como é que está isso? Exatamente. Esse é um risco. É uma questão muito cara para os médicos, né? Sim. Enfim, essa questão, na verdade, a prefeitura, evidentemente, ela quer tirar dinheiro, aumentar a arrecadação dela de ISS de todas as formas, né? Esse é um meio praticamente sádico, né, traiçoeiro, né, de obter fiscalização, que é justamente isso. A sociedade, ela é uma sociedade uniprofissional, lá só tem médicos, todos registrados no CRM, etc. Não tem ninguém que não seja médico naquela sociedade. Ela serve para prestar serviços, para organizar os plantões, para os hospitais, que tem relação com essas empresas, né, com essas sociedades. E vem o fisco e simplesmente fala assim, olha, eu tenho um formulário aqui anual, eu quero que você preencha, e quando você vai preencher ele, uma das perguntas a sociedade, ela tem responsabilidade limitada, e às vezes o contador, enfim, quando você vai constituir a empresa, ela tem responsabilidade limitada, de fato. E aí eles partem de uma interpretação absurda de que, então aqui eu tenho uma empresa propriamente. Só para o público entender o que é uma empresa juridicamente, empresa é sempre uma unidade que tem a organização de fator de produção. Então, eu tenho que ter necessariamente fatores de produção, sei lá, um restaurante, eu tenho lá a cozinha, eu tenho lá as mesas, eu tenho todo o estabelecimento, eu tenho o imóvel, eu tenho fatores de produção sendo organizados para obter lucro. Agora, quando a gente fala em uma sociedade uniprofissional, eu não tenho por mais que os profissionais visem o lucro, eu não tenho a organização de fatores de produção, porque os fatores de produção são puramente intelectuais, são pessoas, né? Então eu não tenho uma organização própria. Então o tipo societário não tira o fato de que aquilo não é uma empresa. É um formalismo absurdo por parte do fisco se ater a essa questão, e ainda mais num formulário em que ele força o contribuinte
a preencher, né? Uma obrigação acessória, né? O contribuinte tem que entregar aquele formulário, senão ele está automaticamente excluído também do regime, né? E quando ele vai preencher e enviar, se ele mentir quanto à informação da sociedade limitada, ele ainda corre risco criminal, de responsabilização criminal por falsidade ideológica, tal. Temos, inclusive, um caso desse no escritório, e é um absurdo, né, também. E aí, quando ele vai lá e responde que é uma sociedade limitada, aí, então, ele cria prova contra ele mesmo, né, que é algo que no direito é um absurdo, e aí essa declaração é usada pelo fisco para autuar a empresa em relação aos 5 anos anteriores, né, que é o que a gente chama de prazo decadencial. Então, ele vai 5 anos antes e ele pega, através dos livros da empresa, né, livros contábeis e também declarações fiscais de ISS, ele vai lá e ele apura todas as receitas de prestação de serviço, aplica a alíquota de 5%, que no caso é a alíquota de São Paulo, e cobra isso com multa, juros e tudo que ele pode em relação aos 5 anos anteriores. A empresa não contava com aquilo, de repente ela chega com uma de aproximadamente R$1 milhão, né? O que deixa todo mundo atônito e preso, né? Muito bom. Então, mas o fato é o seguinte, no final de contas, eu ser médico, pessoa física, eu estar organizado numa sociedade médica empresária, ou ser, né, ou ser empregado de um grande hospital, então, eu autônomo, eu empresário ou eu empregado, qual que é a vantagem que eu tenho aí noutra organização? Porque eu sempre ouvi aí que a pejotização traria vantagem para o contribuinte. Então, ele é induzido a participar de uma PJ porque ele teria aí um benefício tributário. Existe esse benefício mesmo? Esse benefício é um mito? Ou tanto faz, né? De um jeito ou de outro, a relação permanece a mesma do ponto de vista fiscal. Evidentemente, um empregado, ele tem prerrogativas, né? Ele tem vantagens aí. Não, fiscais, só para a gente não entrar na questão trabalhista. Tá bom, a vantagem de um médico pertencer a uma sociedade, evidentemente, é o fato de uma prestação muito menor daquilo, né? Quando, na prestação de serviço, ele vai receber do hospital, né, empresa, um pagamento feito de uma empresa para outra, você vai ter uma retenção aí, mas no momento em que for distribuir para geralmente todos eles são os sócios, o lucro ele é distribuído proporcionalmente ao que cada um participa ali nos plantões, ali na prestação de serviço. Então, na distribuição, nós temos uma regra no Brasil de que lucros distribuídos são isentos, não vai ser tributado sobre isso. Então, essa é a vantagem, né? Vai ser tributado esse resultado, mas vai ser tributado no nível empresarial, vai ser tributado na apuração do imposto daquela pessoa jurídica. Uma alíquota, claro, se a gente aplicar aí o simples, o presumido, acaba sendo uma alíquota bastante vantajosa, né? Quando comparada à alíquota que seria aplicável para a pessoa física, que é 27,5, né? Então, você tem essa vantagem, né? Então, você tributa no nível da pessoa jurídica com um desses regimes e na hora da distribuição é isento. Então, tem uma clara vantagem aí, sim. Então, é melhor ficar na jurídica como empresário ou é melhor ficar na física como autônomo ou na física como empregado? É melhor ficar na jurídica como empresário. Muito bom. Então, essa indicação pressupõe que existe uma organização empresária por trás disso. Então, tem que haver quando a gente fala em empresária, assim, tem uma sociedade, né? Uma sociedade profissional. Isso. Não necessariamente eu tenho organização empresária. Isso. Essa é a ideia, né? Então, você tem uma organização empresária e nessa organização empresária você está vivendo uma condição tributária mais vantajosa. Isso, exatamente.
Exatamente. E mesmo que o fisco ainda tenha um certo pé atrás em relação a isso. Sim, sim. A gente tem aqui a gente também acaba entrando um pouco também na história da pejotização, né? A gente acaba entrando um pouco. A gente sabe que existe previsão, inclusive legal expressa no sentido desde acho que a lei do bem que prevê lá a possibilidade de qualquer profissional intelectual prestar seus serviços através de uma pessoa jurídica, né? Então, eu como advogado, nós constituímos uma pessoa jurídica, somos sócios do mesmo escritório e através deste escritório nós prestamos nosso serviço. Médicos, engenheiros, todos os profissionais liberais têm essa mesma prerrogativa, né? E isso tem efeitos, o fisco tem que observar isso, ele tem que acatar isso, é uma escolha que a gente fala, é oponível ao fisco, né? A própria lei fala que é oponível ao fisco. O que não é oponível ao fisco são situações que camuflam uma relação de trabalho. E aí sim, situações que camuflam uma relação de trabalho acabam sendo muito questionadas, né? Isso daí perante os órgãos, a fiscalização e tudo mais, se bem que aqui a gente também teria que considerar a reforma trabalhista que teve, né, e que permite a terceirização e tal, mas enfim, não vou entrar em todos esses meandros, mas o limite da pejotização é a relação de trabalho, né? Isso aí é algo pacífico também na justiça das cortes administrativas, ou qualquer tipo de simulação, qualquer tipo de uso impróprio daquela pessoa jurídica, mas salvo essas situações, todo mundo pode constituir uma empresa e prestar serviço através dessa empresa, através dessa sociedade, né? Muito bom. Desculpa te interromper, eu acho que tem uma pergunta de um participante que deve ser sobre a tua posição, não é isso, Marcelo? Você está vendo a pergunta, não? Do Gabriel, é isso, Gabriel? Tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que é direcionada ao que o Roberto estava conversando. Se ele quer falar, né? pode falar, Gabriel. É Gabriel, né? Isso. Bom dia, gente. Meu nome é Gabriel, sou médico aqui em Belo Horizonte. Obrigado pelo convite, por poder participar aí com vocês. Discussão muito rica. Eu queria fazer um questionamento aqui em relação à tributação dos serviços médicos. E até do escritório de vocês, e já tiveram alguns stands em alguns congressos nossos, sobre tributação como se a sociedade médica fosse uma sociedade realmente hospitalar, e aí a gente cairia numa alíquota menor. E se isso poderia, de alguma forma, atrair um pouco mais, de forma negativa, a atenção do fisco, da Receita, para essa empresa, que é constituída nos moldes aí que o Dr. Roberto aí está mencionando nesse sentido, uma sociedade que, enfim, está estruturada muitas vezes na própria residência de algum colega, e aí o fisco vem autuando algumas empresas, e isso aqui com alguns colegas da nossa cidade. Obrigado. Essa questão, Gabriel, é bastante interessante. De fato, uma das oportunidades também que às vezes são mal exploradas, né? Por exemplo, é o caso justamente de clínicas. O que acontece? Bom, deixa eu dar um passo atrás. A maior parte das sociedades médicas, elas apuram lucro pelo lucro presumido. Tem várias pessoas, às vezes passam até do limite do simples, às vezes não vale a pena o simples, fica no presumido. No presumido, você tem a aplicação como é que funciona, né? Eu pego a receita total da empresa, né, da sociedade, e aplico um percentual de presunção de lucro. A regra para prestador de serviço é 32%. Essa é a regra geral para prestador de serviço. Então, presume-se que 32%, isso a lei fala, né? Presume-se que 32% das suas receitas correspondem ao lucro daquela sociedade. E aí, sobre esses 32, você vai aplicar as alíquotas de RPJ, CSLL, por aí vai. Existe uma exceção a essa regra, que diz respeito a hospitais, etc., que a base, enfim, a alíquota de presunção não é 32, ela é 8. Então, ela tem uma vantagem aí muito grande.
Existem algumas condições para que se preencha os requisitos, para que se caia de 32 para 8. Tem que ver lá a regulamentação da Anvisa, tal, tem alguns requisitos que a lei estabelece. Mas, obviamente, se a sociedade ela preenche esses requisitos, claro que vale a pena brigar por estar sujeito a uma alíquota de presunção, a um percentual de presunção de 8% e não 32%. Isso aí sim é uma economia muito grande, né? Basicamente, você diminui o imposto de renda e a contribuição social a 1/4 do que seria se não tivesse esse benefício. Então, não é um benefício, é um percentual específico aplicável para clínicas que tenham condição similar a uma condição hospitalar, né, e que preencham alguns requisitos previstos na lei. A empresa tem a opção de ou simplesmente passar a apurar com um percentual de 8%, e aí pode vir a ser questionada, sim, uma fiscalização, se o fisco entender que ela não preenche os requisitos previstos em lei para ter aqueles 8%, ou ela pode, mediante ação judicial, ver o direito de submeter ao percentual de presunção de 8% declarado. E aí, uma vez que ela tem essa decisão judicial, ela está numa situação mais confortável para poder apurar uma alíquota de presunção de 8% e não 32%. Mas, sim, pode ser objeto de questionamento, porque o impacto, como eu disse, na arrecadação dessas clínicas, ela é muito grande, né? Então, esse era o segundo ponto que eu tinha, inclusive, destacado aqui para conversar com vocês. E como a gente acabou falando muito da questão de responsabilidade, depois das sociedades uniprofissionais, a questão do ISS, eu acabei deixando esse assunto um pouco de lado, mas agradeço, Gabriel, por ter chamado aí. Espero ter respondido o seu questionamento também. Só para esclarecer esse ponto, não é que você, trabalhando nesta condição, você atrai a fiscalização, tá? Porque não, é um ponto que sempre é perguntado. Se eu mudar a minha sociedade para ser uma sociedade com esta qualidade, né, e mudar a minha base, eu vou atrair a fiscalização? Não, isso não há prova empírica disso, tá? Só para também esclarecer, não tem prova empírica que os médicos que passaram a atuar nesta condição, tendo um serviço direcionado à atividade hospitalar, como são os anestesistas, algumas outras atividades, né, que são os radiologistas, né, são atividades que são hospitalares, praticadas por médicos organizados dentro de uma sociedade. E aí o Roberto disse, então você tem que ter Anvisa, tem que ter uma Covid, tem que ter uma série de requisitos básicos, tem que ter um contrato social, enfim, tem que ter todo esse cuidado, mas a mudança desta condição não gera uma fiscalização imediata. Não há nenhuma comprovação empírica de você mudou e foi fiscalizado. Uhum. Boa parte dos nossos clientes médicos sequer são fiscalizados depois de muito tempo tendo alterado a sua situação. Então, não é uma mudança que vai acarretar a fiscalização. Você pode ser fiscalizado como qualquer profissional na tua categoria, e sempre você vai ter na sua defesa o rigor contratual, o rigor de discussão legal, e, para tanto, como o Roberto bem disse, você pode se antecipar e já tentar separar essa discussão no campo judicial, e aí não tem nem discussão, né? Eu estou vendo que o Rafael, né, também está com uma pergunta. Rafael, você quer falar também? Temos aqui alguns minutos. Pode ser. Oi, Rafael. Tá saindo... Olá, tudo bem? Tá saindo meu áudio? Tá sim. Agora sim. Pronto. Boa tarde. Acho que agora já estamos na tarde. Boa tarde. Estou acompanhando aqui. Muito, muito bom o tema. Eu queria só fazer uma pergunta que eu acho que os senhores já comentaram um pouquinho, que quando o médico ele se forma e ele ainda não tem uma sociedade, não tem um PJ, acaba que muitas vezes entra em alguma sociedade que já faz algum tipo de prestação por algum hospital ou pronto-socorro para poder entrar na escala e trabalhar nessa equipe.
E eu queria saber se esse médico, quando ele entra nesse tipo de sociedade, se alguém... eu sei que, obviamente, depende do contrato, mas já é notório que o médico ele entende muito pouco de leis e às vezes comete um monte de infrações porque não entende o que está acontecendo. Conheço muita gente que entra em sociedade, eu queria saber qual é o risco que eles têm de se alguma outra pessoa cometer, ou quem são os donos dessa PJ, cometerem algum tipo de infração com fiscalização, com imposto, o que isso pode trazer de repercussão para esse médico que entrou e que, em teoria, faz tudo certo. Essa pergunta é bem direcionada, porque e agradeço, Rafael, porque você traz aí um ponto que é bem delicado, né? A gente costuma dizer aí nos congressos, nos encontros, que existe uma evolução natural da profissão do médico, né? Então, ele começa como residente ele ainda é pessoa física, ele nem pode participar de sociedade médica. Depois que ele sai da residência, ele vai para participar da sociedade médica, e na sociedade médica, então, ele passa a integrar uma sociedade de terceiros e mais adiante ele vai integrar sua própria sociedade, depois ele se organiza em empresas médicas, né? Então, seria uma evolução empresarial do médico dentro da carreira dele. Quando ele está nessa primeira fase, que ele integra sociedades, ou ele mesmo é empregado de sociedades, às vezes ele é empregado sob a veste de uma PJ, né? Se alguém praticar um erro médico dentro da sociedade dele, ou se alguém deixar de pagar impostos, ele, ou até cumprir obrigações trabalhistas, ele vai responder por isso. O que é importante ele ter cuidado é seguir um contrato bem feito, seguir um protocolo de contratação. Ele precisa olhar bem o contrato que ele passa a integrar. Existem sociedades médicas cujos gestores assumem a responsabilidade tributária contratual, de modo que eles vão correr na frente para aparar responsabilidades médicas, muito embora num primeiro momento todos os médicos estejam envolvidos. Mas aí vai ser apurado qual é a participação do médico que integra uma sociedade, qual é a participação do médico que comanda a sociedade, né? E nessas questões, principalmente nas questões sensíveis, como obrigações perante o INSS, perante a Seguridade Social, não é raro que o sócio que não tem a gestão, ele é excluído da responsabilização. Quanto maior for o rigor contratual, melhor vai ser o desempenho desse médico, no sentido de não se envolver nas responsabilidades por má gestão ou por gestão temerária, ou até por erros de outros médicos integrantes da sociedade. Não sei se isso está claro para você. Está claro, sim. Muito obrigado, viu? Muito bom. Então, com isso, eu um pouquinho avançado no horário, eu queria mais uma vez agradecer aqui o Roberto e a Marcela por todo esse trabalho que vem desenvolvendo nas lives e também na geração de conteúdo. Também agradecer todos os integrantes do escritório que estão trabalhando muito nesse sentido, e aos nossos ouvintes, desejando a todos um bom dia e um resto de semana. Até a próxima, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado Bom dia a todos. pela presença de todos.